cidade, uma cidadela, ali na região da Galileia, próximo ali a Nazaré, está Naim, essa antiga Naim, essa vila antiga. Então eu vou falar dessa cidade, desta viúva, que também passou por uma adversidade grande, que também passou por esse problema, que também passou por essa adversidade. Então está no livro de Lucas, capítulo 7, se você quiser acompanhar, nós vamos projetar. Eu vou usar a versão NVI para minha leitura, e se você quiser ler na sua, até para comparação é bom, eu vou usar a NVI. São poucos versículos, é do 11 ao 17, e eu lerei esses versículos, e depois eu vou fazer o comentário sobre eles, sobre esses versículos, em nome de Jesus. E que Deus, Ele seja glorificado ao final de todas as coisas, em nome de Jesus. Vamos orar. Dobre a sua cabeça. Talvez você não tenha falado com o Senhor. Senhor, fala comigo hoje. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, e eu preciso ouvir a Tua voz. Então você possa se render diante do Senhor. Talvez o seu coração esteja em tantos lugares, sua mente em tantos lugares, e nós precisamos estar olhando para Jesus, ligados em Jesus, e olhar aquilo que Ele quer falar conosco. Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos dado a graça de poder ver a Tua face, ver a Tua glória, olhar para o Senhor, ver o Senhor, meditar nessa palavra. É muito bom, Pai, Te servir. É muito bom estar aqui, é muito bom estar na Tua presença. Pai, fala conosco hoje. Que o Senhor abra os nossos ouvidos e que nós possamos ouvir e entender o que o Senhor tem a nos falar nesta noite, neste lugar. Essa porção, ela seja para o nosso alimento, alimento espiritual, em nome de Jesus, e sejamos alcançados por Ti, tocados por Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, meus irmãos, eu dei um tema para a mensagem: quando a vida e a morte se encontram. Então, nós vemos dois cortejos, um saindo de Naim e outro entrando. Estava o autor da vida, o Deus da vida, o Deus que é vida, que é Jesus, o Todo-Poderoso. O outro estava a viúva e um cortejo, um cortejo fúnebre, conduzindo um jovem para a sepultura. Em um cortejo havia muito choro, tristeza pela perda. A viúva possivelmente estava, a viúva e a mãe, viúva mãe, estava no final do cortejo, caminhando tristemente, olhando para aquilo tudo, olhando o esquife, olhando aquele sistema ali de carregar, e ela olhando tudo aquilo, esse cortejo chorando, lamentando. Pensa numa mãe triste na perda do filho. Mas o que estava vindo, muito diferente desse, estava Jesus e os discípulos, que possivelmente não fossem os 12. Quem olhou para a série Jesus, viu a série, viu que ele andava, sempre uma multidão estava com ele. Ele nunca, era 12 mais uma turma lá que andava atrás dele. Quem viu a série sabe disso. E ele veio conduzindo, então, eu hoje pensava nisso à tarde, na série eles mostram isso, né? Jesus, ele
no caminho dele, ele conversava com um, conversava com outro. Eu não estou dizendo que é exatamente daquele jeito, mas eu imagino que se aproxima muito. Então ele falava com os discípulos ali, os 12, ele falava ali com um amigo, falava com outro, falava com um convidado, falava com o parente, e ali conversando. Mas o burburinho de Jesus, dessa turma de Jesus, era top, era alegria, bênção demais. Eles possivelmente contando dos milagres, do que tinha acontecido, do que estava acontecendo. Era um burburinho feliz, de bênção. Sabe quando você fala assim, olha que bom que deu certo, que bom que as coisas estão caminhando, que bom as pessoas estão se convertendo, que bom que as pessoas estão se achegando, que bom que o nosso grupo está aumentando. Mas ao contrário deles, existia um outro grupo, onde estava essa viúva. Lá eles estavam chorando, lamentando a morte de um jovem. Se ela era viúva, porque ela não tinha marido, e o filho seria, com certeza, já expliquei isso aqui, era comum nesse tempo, um dos instrumentos usados por Deus para que ele pudesse ajudá-la no seu sustento e na condução da sua vida. Então vamos ao texto, livro de Lucas, capítulo 7. Eu vou ler os versículos do 11 ao 17. Logo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Então eram os discípulos e uma grande multidão. Logo depois, deu uma pulada ali, né? Ao se aproximar da porta da cidade, viu que alguém havia morrido. Quando você fala porta de cidade, nós sabemos que é Jerusalém, né? Viu que alguém que havia morrido era carregado para fora da cidade. O filho único de uma viúva. Uma considerável multidão estava com ela. Duas multidões, uma da morte, uma da vida. Entenda, duas multidões. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Ao vê-la, Jesus se compadeceu dela e disse: não chore. Então aproximou e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu ordeno a você que se levante. O jovem sentou-se e começou a falar. Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós. Diziam: Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Então, meus amados, Jesus está entrando nessa cidade, entrando neste lugar, entrando nessa vila, e ele dá de cara com isso. O texto é muito claro, se você puder voltar lá no 11, por favor, Gabriel. Então, meus amados, de um lado do cortejo, apesar de eu já ter feito essa introdução, estavam aqueles que, quando você vê a morte, possivelmente estivessem falando: olha, ela perdeu uma das suas formas de sustento, ela vai ficar com problema depois, ela vai ficar na luta depois, ela vai ficar com dificuldades, ela vai ficar... É um problema muito grande, ela tem, viúva e agora sem o filho. Então, meus amados, e essa grande multidão, ou ali o texto fala, uma pequena multidão, ela leva esse filho para ser sepultado. Meus irmãos, e Jesus está voltando com a equipe dele, eu vou usar o termo equipe, meus irmãos, e essa equipe estava com outra dimensão de
de pensamento, outras coisas. Pensa, você caminhando com Jesus e falando da frutificação do ministério, falando das curas, falando daquilo que estava acontecendo no ministério de Jesus, nos 3 anos que ele esteve ali. Então, meus amados, ali, essa perda, ela significava muito naquela época, muito. A perda de um filho de uma viúva significava muito. Significava com certeza perda de segurança financeira. Com certeza absoluta, ela perderia essa segurança e ela poderia ser uma mulher endividada para o resto da vida. Meus amados, esse é um aspecto muito assim pequeno de problemas que esta mulher tinha. Ela já era viúva e agora ela perde o seu filho. Então pensa na tristeza dela. Será que ela pensou também, acho que é melhor eu também, era melhor que Deus tivesse me levado, era melhor que eu tivesse ido no lugar dele, era melhor que estou conjecturando, tá? Era melhor que ela dizia, ela poderia estar dizendo isso. Mas, meus irmãos, a grande diferença é o que está no versículo 12, que a palavra diz assim: ao se aproximar da porta da cidade, viu que alguém havia morrido, era carregado para fora da cidade, o filho único de uma viúva, uma considerável multidão ia com ela. Jesus, ele olha como ele olha para nós, como ele olha para você. Ele olha o sofrimento dessa mulher, ele vê os olhos marejados dela, de lágrimas, o rosto vermelho, os olhos talvez inchados de chorar. Ele vê isso tudo, e Jesus, ele meio que, ele muda o que ele estava fazendo, ele muda o projeto dele, porque vocês entendem que isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é uma Jesuscidência, é uma coincidência, mas com Jesus nesse lugar, é um Deus soberano atuando na vida desta mulher. Então, meus amados, eles se encontram, a vida, que é Jesus, e a morte, face a face. Eu dei o tema para o sermão. Encontra-se os dois. Jesus para e vai falar com a mulher, e ele fala para a mulher: não chore. Irmãos, eu não acredito não creio que Jesus falou do jeito que eu estou dizendo, não chore. Ele não falou assim. Jesus, ele impôs uma voz e falou com muita autoridade, e com certeza não deve ter falado baixo: não chore. Eu não vou falar alto, até para não assustar as crianças. Então, meus amados, o Senhor, ele manifesta a compaixão dele para com o próximo. Quantos hoje transitam nessa vida e não olham para isso, para esse Jesus, não olha para as maravilhas do Senhor, não olha para a graça dele, não olha para a misericórdia dele, não olha para o amor dele? Irmão, ele para esse cortejo e olha para a mulher. Essa mulher com o olho inchado, não tinha óculos escuros naquela época, hoje elas usam por aí. Aí ele ia dizer assim: não chore, pare de chorar, chega, acabou. Então, meus amados, e muitas pessoas olham para a sua vida e não enxergam isso. Então, meus amados, ele não apenas, ele se importou com a vida daquela mulher, mas ele agiu a favor ou em favor daquela mulher. Instantaneamente ele diz para ela, e ele se compadeceu dela. Ele disse: não chore. Chegou, cessou o choro. Quando Jesus chega em nossa vida, o choro cessa. Pastor, mas é choro demais que eu estou vivendo, e é muita luta, e é muita dificuldade. Deixa eu te dizer uma coisa: o tempo para o choro, ele é determinado. Nós aprendemos isso, meus amados, que o Salmo fala assim: o choro pode durar uma noite, então tem um tempo, mas a alegria ela vem
pela manhã. Isso é determinismo? Não. Isso é para aqueles que andam na presença de Deus. Você pode levantar a sua cabeça e confiar que o Jesus que um dia alcançou essa viúva lá em Naim, Ele alcança a sua vida, alcançou nossa vida, e Ele é o abençoador da nossa vida. Amém, igreja? Então, meus amados, Ele agiu, Ele trouxe vida no lugar que tinha morte. Então você precisa levar ou pedir, buscar Jesus na sua caminhada, Jesus para a sua casa, Jesus para os seus negócios, Jesus para a sua família, porque onde Jesus chega, onde Jesus toca, meus irmãos, a esperança é renovada. Jesus, Ele para no caminho e Ele enxerga a dor desta senhora. Eu quero dizer que o Senhor enxerga a sua dor, a minha dor, e Ele sabe o que dói em nosso coração. O 14, varão, por favor. Ele vai dizer assim: então aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. No Velho Testamento, meus irmãos, nós entendemos que isso aqui não são os caixões como temos hoje. Era um esquife, era um modelo de umas tábuas juntas, e ali eles enrolavam em um pano e colocavam em cima do esquife, e eles estavam conduzindo desse jeito. E no Velho Testamento, nós sabemos que os judeus, eles não podiam, e a essa época não podiam tocar em defunto, não podiam tocar no morto. Então é só você ver Sansão lá, o que ele apronta. Não podia tocar, não podia. Jesus, meus irmãos, pouco importa para protocolo quando Ele quer alcançar alguém, quando Ele vai alcançar alguém. Então o protocolo é quebrado, Ele sabia de tudo isso, e nós também entendemos, meus irmãos, que não haveria e não haverá maldição sobre Jesus por conta disso. Então Ele para, meus irmãos, e nós pensamos ali que chamam-se de carpideiros, os pranteadores, estavam ali chorando. Nós sabemos que carpideiros eram os que eram pagos para ir no velório chorar. Lá tinha os flautistas, estavam lá tocando uma musiquinha, talvez um cara com violão, um adufe, um negócio ali, tocando, indo ali. A gente meio que vê essas coisas ainda hoje, né? Em alguma cerimônia dessas a gente ainda vê isso, e eu acho legal. E aí, meus irmãos, para tudo, para a flauta, para a dufe, para o violão, para tudo, para a música, porque o rabino chegou, porque o carpinteiro chegou. Meus irmãos, sem rodeios, Ele toca o esquife. Meus irmãos, eu fico olhando hoje o quanto a igreja ela foi se tornando um órgão tão engessado, né? Eu estou aqui exagerando. Quando você vê como Jesus fazia, aí hoje você precisa falar do evangelho para alguém, orar, levar um conselho, você se coloca 1000 coisas na frente. E olha o que Jesus está nos ensinando. Ele viu a mulher, a dor da mulher, e Ele para, e sem protocolo Ele toca no defunto. Não podia, sem protocolo, sem rodeios. E nós hoje, meus irmãos, somos muito protocolares para muita coisa. Protocolares. Nós precisamos olhar para o exemplo de Jesus. Ele não tem dúvida. Ele diz ao jovem, Jesus disse: jovem, eu ordeno,
a você que se levante. Diferente de Jesus, ele é levantado para depois morrer, mas Jesus ressuscitou e ele está vivo, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, meus amados, ele se levanta e ele vai morrer, ele vai ter uma outra morte. Então, meus amados, esse rabino, ele torna-se impuro porque tocou naquele esquife, segundo a lei, porque tocou naquele defunto, porque tocou nele. Mas meus amados irmãos, Jesus, por amor, o protocolo, ele cai por terra e Jesus se apresenta a essa família, ele vai a essa família. Meus amados, tudo isso é porque ele nos ama, tudo isso é porque ele te ama, tudo isso é porque ele cuida de nós. Tem um hino que nós gostamos e cantamos do Fernandinho. Ele fala assim: foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar, do pecado nos libertou. Não há no mundo nada que vence o amor. Foi por amor. Tudo isso, meus irmãos, foi por amor. Foi por amor a esta mulher, foi por amor a este jovem, foi por amor a esta multidão que estava ali no cortejo. O jovem sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Irmãos, pensa numa cena estranha. Vocês acham que era comum ressurreição mesmo naquela época? Não era comum, é incomum, não tinha. Hoje você tem histórias de ressurreição, de pessoas que reviveram. Não tem história, não é muito, não era comum isso, meus irmãos, era incomum. Agora pensa esse cara sendo conduzido pelo esquife, ali morto, o cortejo, música ali, indo, tudo bonitinho. Meus amados, e esse cara senta. Eu penso, meus irmãos, pensa nesses caras que estavam conduzindo esse esquife. Pensa você hoje num cortejo, o cara levanta lá e começa a falar, como está ali. Começou a falar. Então esses panos, meus irmãos, que estavam ali enrolados nele, ele pode ter perguntado, né? Nós não sabemos causa-morte, mas o que é que aconteceu comigo aqui? O que estou fazendo aqui? Né? O que houve? O que está havendo aqui? Porque o cara estava morto. Aí, meus amados, ele senta-se e começa a falar. Agora, pensa no susto dessa galera. Deve ter gente sumido até hoje, falando: como assim? Como que esse cara levantou? E deram linha, e correram, e foram embora, assustados. Deve ter um fantasma aí, alguma coisa aconteceu, porque não é normal um negócio desse. Então, meus amados, Jesus, ele vem e traz alegria, alívio para aqueles que têm dor, para aqueles que estão com dor na sua vida, para aqueles que sofrem na sua vida. É o que o Senhor está mostrando para nós aqui. Então, meus amados, para a morte, Jesus é a resposta para um dos maiores dilemas do mundo nos dias atuais, irmãos. Ele é a resposta. Ele é o que tem a bênção para as nossas vidas. Ele é a resposta para nós hoje. Ele é o que intervém a favor do seu povo. O próximo varão. Todos ficaram cheios de temores e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam: Deus interveio em favor do seu povo. Então, meus amados, esses caras ficaram assim, a palavra está dizendo ali, cheios de temor. É uma cena, meus irmãos, meio que assustadora mesmo. Então, por isso o temor. Agora está um cara sentado no caixão, falando, e os voluntários do caixão
que fariam agora? Os que estavam carregando, os que se prontificaram a ajudar a viúva, seguir a viúva, o que faria? Meus irmãos, Jesus, Ele coloca a alegria onde há tristeza, Ele traz vida onde há morte, Ele traz paz onde não há paz. Amém, igreja? Então, meus amados, e Jesus, lá no versículo 15, ele fala na última parte, ele restituiu a mãe. Então ele vai, entrega o filho, fala: está aqui o teu filho, vivinho, vivo, forte, graças a Deus. Ele seja cuidado por você, você cuide dele, e ele seja abençoado por sua vida. Então, meus amados, pensa na alegria, na admiração desta mãe por Jesus. Que negócio top, que negócio maravilhoso, porque aqui nós não estamos falando de uma coisa qualquer, nós estamos falando que um menino que estava morto, ele está agora vivo, é o que o texto está dizendo para nós. O 17, varão. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Meus irmãos, eu olho para esse versículo e vejo o quanto que é necessário que Jesus ele seja anunciado, o quanto que é necessário que nós, como discípulos de Jesus, venhamos falar desse Jesus. Porque eu te faço uma pergunta que está na Bíblia: como eles ouvirão o Evangelho se não há quem pregue? Como o seu vizinho ouvirá o Evangelho? Como a sua família ouvirá o Evangelho? Como os seus parentes ouvirão o Evangelho? Como não sei quem eles ouvirão o Evangelho se não há quem pregue? Agora olha o que acontece. Jesus ficou extremamente conhecido por conta disso. Meus irmãos, nós conhecemos a história do Naamã. Eu vou dar uma saída aqui um pouco. A história do Naamã, o leproso. Sabe quem é Naamã? Ele era, meus irmãos, um dos principais comandantes do exército, um ministro de estado de alta patente, E Naamã, leproso, passando por um problema. Leproso é impedido de tudo, irmãos. Ele tinha farda, mas debaixo da farda era lepra. Irmãos, a menina que era serva de Eliseu, então pensa numa menininha top. Idade da menina, 13 anos. 13 anos. Ela vai e fala assim: não, eu conheço um Deus que pode te curar. Hoje, meus irmãos, o cara não fala para ninguém, nem que ele é crente. E se não ficar faceiro, ele não sabe pelo testemunho, me perdoe. A menina de 13 anos, ela vai a um comandante, um ministro da pesada, de alta patente, e diz para ele, na lata dele, fala: cara, o seu jeito, o jeito para você é só Deus, não tem outro jeito, e eu tenho um Deus que eu sirvo, que é poderoso, e Ele pode te curar. E ela evangeliza esse cara e leva ele para o Senhor. E nós passamos os dias, anos, meses, meus irmãos, e as pessoas não conhecem o Deus que nós conhecemos. Como assim, Zé? Como assim, Zé? Está estranho, está não? Então, meus amados, Jesus, meus irmãos, é a única opção, e era a única opção para essa multidão. E a única opção deles era, não sobrou duas, era testemunhar
que Ele era Deus e que Ele era poderoso. Então, meus amados, que poder! Porque Ele fala para o morto: levanta-te, e ele levanta. E Ele fala: vamos conversar, e ele vai conversar com ele. Meus irmãos, esse funeral interrompido, meus irmãos, ele chegou e a morte foi vencida. A morte que estava naquele lugar foi vencida. Glórias a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, meus irmãos, passados mais de 2000 anos, a voz do Senhor, ela continua a mesma. Ele continua a curar. Ele continua a dizer em nosso meio: levanta, para de chorar. Para de chorar e levanta. Sai do choro e vai para a presença do Eterno. Então, meus amados, que seja na sua vida esse tempo, que Jesus ele vá até a sua casa, que Jesus ele vá até os teus negócios, que Jesus ele vá até as suas famílias. Esse Jesus que muda o status desta mulher e dessa família e desse cortejo, ele possa mudar o status da sua vida e você possa ser abençoado em nome de Jesus. Se coloque de pé e nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor amado, eu peço que o Senhor abençoe a tua igreja. O Senhor abençoe com toda a sorte de bênção. Senhor, eu venho te pedir, tira da nossa vida a incredulidade, Pai. Senhor, tira a incredulidade. Senhor, tira a incredulidade. Tira a incredulidade. Às vezes, de tanto nós ouvirmos sermões, às vezes é uma coisa até absurda, mas nós achamos que um sermão é uma coisa mais normal e tem de todo jeito, em todo momento, e nós não damos o devido valor que um sermão tem. Pai amado, tira a incredulidade das nossas vidas e que nós possamos crer naquilo que o Senhor está dizendo a nós. Pai amado, alegra os corações, como um dia o Senhor alegrou o coração desta viúva. Traga vida, como um dia o Senhor trouxe vida naquele cortejo. Traga paz, traga refrigério, traga prosperidade no meio do seu povo, como um dia o Senhor trouxe lá em Naim. O Senhor possa fazer isso em nosso meio, em nome de Jesus. Cuida de nós, Pai amado, cuida do que diz respeito às nossas vidas. E o Senhor possa sarar nosso coração, e o Senhor possa nos abençoar, em nome de Jesus. Abençoar tudo aquilo que diz respeito à nossa vida e prosperar a nossa vida, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e amém.